paz do Senhor Jesus, a você que está assistindo conosco, mais uma aula do Pra Teu Louvor, nosso programa de técnica vocal. E temos feito aqui uma série de estudo de alguns hinos para entendermos um pouco mais sobre os hinos, sobre texto, sobre contexto, sobre musicalidade dentro do repertório e sobre também como nos relacionarmos no sentido espiritual com cada louvor. Hoje, nós trouxemos o louvor Aleluia, Muitas Vozes de Anjo. Por que nós estamos trazendo hinos muito diferentes? Para que você possa entender, aprender e testar também esse estudo em hinos que têm assuntos muito diferentes, mas que são prática de um grupo de louvor, de um coro, dentro da nossa realidade de culto. E muitas vezes nós vamos cantar num mesmo culto hinos que falam mais de oração. Em outro momento do culto vamos cantar hinos que falam de mais glorificação, hinos que falam da volta de Jesus. Então nós precisamos entender de fato como vamos nos relacionar com cada repertório dentro do ambiente que é a nossa vivência musical, o ambiente do culto. Relembrando qual é a prioridade nesse estudo que estamos fazendo. Primeiro nós lemos o texto. A gente precisa saber do que esse texto está falando, para que a mensagem seja garantida nessa transmissão do texto, do contexto. Nós fazemos a leitura rítmica. Por que a leitura rítmica? Para que o cantor, o instrumento, corpo, voz, saiba executar fisiologicamente esse texto da melhor maneira possível. Para isso eu preciso conhecer quais formas eu vou articular, qual região da minha voz que será mais usada, mais utilizada, demandada nesse louvor, quais momentos eu terei aqui para respirar. Então todo esse trabalho ele é feito de acordo com cada repertório, porque cada repertório vai trazer para o cantor uma individualidade muito grande, uma demanda muito específica. Além disso, também conhecemos o sentido melódico, as linhas, frases melódicas do hino, para relacionar tanto com o texto e também para que o cantor saiba como executar essas frases, essas melodias da melhor maneira possível. Fazendo todo esse estudo, a gente entra mais no texto, a gente entra mais na mensagem do louvor e assim a gente transmite essa mensagem também com muito mais sensibilidade e com muito mais particularidade. Vamos ler então o louvor Aleluia, Muitas Vozes de Anjo. Nós fizemos na aula anterior o louvor Saúde Espiritual, Senhor meu Deus, o que direi de ti? Ele tem um sentido, um contexto, uma experiência muito diferente desse hino. Ali nós iniciamos o hino com mais sensibilidade, mais suavidade, mais solenidade. Aqui o hino já começa com uma expressão de adoração, de glorificação, aleluia. Então a gente já precisa trazer um pouco mais de presença na nossa voz, seja na voz individual, seja na voz do coro. Dentro do coro, como nós temos várias outras pessoas cantando, nós vamos administrar a intensidade de cada voz, para que soe de fato como coro, como naipe, e não tenha destaques de uma voz mais alta, outra voz mais baixa, esse desnível no equilíbrio das vozes. Então a gente sempre precisa priorizar também esse trabalho quando nós estamos cantando em coro. Então vamos ler o texto. Aleluia! Muitas vozes de anjos exaltam o nome do Cordeiro vivo, Jesus, aquele que um dia na amarga cruz morreu como prova de amor. E aí nós continuamos, é uma ponte que vai preparar a música e o texto também para o refrão. E só ele é digno de todo louvor. Glória, 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 glória ao Redentor. Percebam que nós falamos várias vezes a palavra glória. Quando nós estivermos já na parte cantada, todas essas palavras que nós repetimos, glória, todas essas vezes que a palavra glória é repetida,
precisam ser diferentes. Eu não posso fazer a mesma intensidade para todos esses glórias aqui. Porque cada vez que você fala, é uma glorificação, é uma afirmação da glorificação. Imagina isso num ambiente de coro, um coro bem grande, a igreja toda cantando. Esse som deve ficar muito bonito, porque a igreja vai afirmando glória, glória, glória. E cada vez que nós repetimos isso, partindo para o sentido espiritual, já há também uma operação diferente que está acontecendo aqui no meio da música. Então, é a técnica, a música, mas a serviço daquilo que é espiritual. Então, vamos estudar a divisão rítmica desse primeiro trecho? Primeiro, nós temos aqui a palavra aleluia, que vai se repetir no início das frases, no início das estrofes. Então, todas as vezes que nós cantarmos essa palavra aleluia, ela precisa ter vida, ter energia, tanto vocal quanto musical. Então, vamos compreender a divisão silábica. Aleluia. Muitas vozes de anjos exaltam o nome do Cordeiro vivo, Jesus. E leva até o finalzinho essa palavra Jesus. Vamos já nesse trecho aqui conhecer a linha melódica dele? Então vamos juntos. Vou tocar a melodia para nós ouvirmos. Essa palavra aleluia já tem várias notas, já é uma frase, só a palavra já é uma frase. Então vamos destinar um pouquinho mais de atenção a ela. O cantor vai região média, região aguda, volta para o médio e vai no grave dentro de uma palavra só. Então pense em como você vai articular esses sons no seu trato vocal. Vamos cantar essa frase? Seguimos e agora nós vamos cantar. Vamos fazer essa articulação do texto gramatical, melódico, conhecendo como o nosso trato vocal vai articular esse som. Respire comigo. Falamos também sobre isso lá na aula sobre o louvor, saúde espiritual, que a respiração precisa ser parte consciente do estudo do repertório, porque ela está extremamente relacionada com o texto, com a compreensão da frase melódica, com o sentido, tudo bem? E com aquilo que é fisiológico também, claro. Respiramos. Aleluia. Percebam, você sai do médio, vai no agudo e volta no grave. Aleluia. Então, nós precisamos entender que essa frase, ela vai demandar fisiologicamente da nossa voz, talvez uma troca de registros. Já estudamos registros também, o mecanismo ali laríngeo, como a nossa musculatura de prega vocal mesmo vai executar essa linha aqui. Cada hino tem uma complexidade única e por isso que esse estudo de repertório ele é muito necessário para cada louvor que você estuda e que você canta lá na sua realidade de coro, no grupo de louvor. Vamos mais uma vez essa mesma palavra que é uma frase melódica? Respiramos. Aleluia. Então eu quero que você repita essa palavra, essa frase melódica algumas vezes para você compreender no seu trato vocal como essa articulação será executada, tudo bem? Partimos para a frase muitas vozes de anjos exaltam o nome. Vamos fazer a leitura rítmica, silábica, divisão silábica. Muitas vozes de anjos exaltam o nome do Cordeiro vivo, Jesus. Partimos então para a melodia do hino e para como isso se
como isso será executado pelo nosso instrumento voz. Perceberam essa frase que vai numa região grave e a gente não pode trazer peso, nem deixar esse som ser deslocado, vocalmente falando, fisiologicamente falando? Então aqui nós precisamos pensar em como nós vamos executar essa nota grave, sem trazer peso excessivo, pressão de ar excessiva para essa região grave da voz. Então pensem nesse ajuste. Muitas vozes de anjos. Essa frase já demanda muscularmente um movimento intenso da nossa região laríngea, da nossa musculatura laríngea. Vamos fazer mais uma vez? Respiramos. Muitas vozes de anjos exaltam o nome do Cordeiro vivo, Jesus. Aqui eu preciso respirar bem para fazer essa frase prolongada, sem sentir no final da frase que o meu ar está acabando, que o meu apoio já relaxou, ou seja, musculatura de fato que estava contraída, ativa, já relaxou. Então pense nesse estudo da respiração como a produção de energia para o som que você vai cantar, que você vai executar dentro da frase textual e melódica. Tudo bem? Tudo bem? Seguimos. Aquele que um dia na amarga cruz morreu como prova de amor. Vamos fazer a divisão silábica. Aquele que um dia na amarga cruz morreu como prova de amor. Vamos pensar nessa frase? A melodia, ela vai ser semelhante. Então, a linha melódica me facilita o estudo, mas a linha textual é outra, é diferente. Então, vai me demandar outra consciência em relação à articulação. Tudo bem? Vamos fazer esse trecho? Respiramos. Aquele que um dia... Perceberam? Esse mesmo trecho que vai no grave, com outro texto. Então, aqui nós vamos pensar nesse trecho mais grave, sem colocar pressão de ar, sem deixar esse som vir para o famoso voz de garganta, famoso termo voz de garganta, tudo bem? Pense em como esse som está sendo articulado dentro do seu trato vocal. Aquele que um dia, na amarga cruz, morreu como prova de amor. Respiramos. Aquele que um dia, na amarga cruz, morreu como prova de amor. Vamos fazer a estrofe toda? Desde o aleluia, então o louvor já começa vivo, lá em cima. Esse aqui é um louvor para nós cantarmos sorrindo, transmitindo com musculatura facial a experiência de glorificação desse hino. E nós falamos aqui de muitas vozes de anjos. Então o som do coro cantando precisa pensar em como seria o som de um coral de anjos cantando. Tudo bem? Então esse hino nós não podemos cantar com o rosto sem transmitir nada, com a própria intensidade vocal sem transmitir vida, glorificação, tudo bem? E o nosso rosto faz parte também da execução do repertório. Vamos juntos? Respiramos lá em Aleluia. Nós vamos fazer um crescendo, um pequeno crescendo nessa nota da sílaba lê, ale, tudo bem? Respiramos. Aleluia, muitas vozes de anjos exaltam o nome do Cordeiro vivo, Jesus. Aquele que um dia na amarga
Leve o som como se de fato você estivesse escrevendo uma frase, escrevendo uma linha melódica e textual. E aqui a gente tem as nuances dos graves, dos agudos, mas todas essas notas precisam estar dentro de um sentido melódico, de uma frase melódica, para não termos deslocamento do som. Aqui já falando num sentido fisiológico vocal, para que o nosso som não tenha deslocamentos e quebras vocais até mesmo, tudo bem? Vamos partir para "E só ele é digno de todo louvor". Cantamos a primeira parte e aqui é uma proclamação. E só ele é digno de todo louvor. Vamos para esse trecho? Divisão rítmica, silábica. E só ele é digno de todo louvor. E aqui nós vamos dividir a palavra digno em digno, tudo bem? Digno. Por quê? Vamos pensar juntos. Digno, essa consoante G é muda, ela é G mudo, não tem aqui D, I, G, U, I. Então, faz mais sentido textual que eu use a sílaba tônica para dividir no tempo maior. Digno, a palavra tem a sílaba tônica digno. Digno. Então, eu vou trazer isso também para a divisão rítmica silábica na melodia. Ao invés de usar digno, e só ele é digno, tudo bem? Então, vamos cantar esse trecho melodicamente, vamos ouvir a frase. Vamos pensar nesse crescendo na sílaba E, de só ele é digno, tudo bem? Respiramos. E só ele é digno. Perceberam? Digno. Mais uma vez, respiramos. E só ele é digno de todo louvor. E aí nós entramos no trecho que a palavra glória vai se repetir várias vezes. Então eu tenho glória, 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 glória. Em cada glória eu preciso de uma intensidade diferente, tudo bem? Primeiro glória. Glória, 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 glória. Então, em cada vez que eu canto essa palavra, a intensidade vai ser diferente. As notas também são diferentes. E ela vai numa crescente, né? Cantando o hino na tonalidade de Dó maior, a gente canta Fá, Fá, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Ré, Dó. Aqui eu vou pensar em frase melódica que cada palavra glória me dá, intensidade que cada palavra glória também me dá. Tudo bem? Vamos fazer mais uma vez? Repetimos o glória, respiramos. Glória, 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 glória. Então, para trazer a qualidade da respiração, eu também vou usar 2 vezes a palavra glória, respiro, uso mais 2 vezes. E essa respiração única no meio vai me ajudar a fazer frase com as 2 primeiras palavras glória e depois com as 2 segundas, tudo bem? Então vamos fazer agora de E só ele é digno de todo louvor, porque esse trecho glória é uma continuação, tudo bem? Vamos mais uma vez lá de E só ele é digno. Pense no crescendo que nós vamos fazer em E. Respire antes. E só ele é digno de todo louvor. Glória, 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 glória.
Conseguiram perceber as nuances dessas palavras que foram repetidas, mas que tinham intensidades diferentes? E aí a gente continua. Glória ao Redentor. E depois eu vou repetir de novo esse mesmo trecho das palavras glória e depois glória ao Salvador. Então vamos fazer o coro todo de uma vez? E só Ele é digno de todo louvor. Lembra do crescendo, lembra de respirar no lugar certo, porque isso vai te ajudar a dar continuidade à linha melódica, à frase melódica e também a fazer um reajuste do seu apoio, da sua abertura de trato vocal e da sua articulação equilibrada. Então nós vamos em E só Ele é digno de todo louvor. Respiramos. E só Ele é digno de todo louvor. Glória, 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 glória ao Redentor. Aqui, percebam que nós viremos para uma região mais grave da linha melódica e vamos subir novamente. Então, vamos respirar bem para que essa linha que faz um desenho de grave, médio, ela tenha sustentação. Vamos fazer mais uma vez, a partir dos glória em diante, tudo bem? Respiramos. Glória, 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 glória ao Redentor. Aqui eu posso fazer um crescendo para me levar para a próxima parte do refrão, tudo bem? Seguimos nessa segunda parte do refrão. Eu vou repetir a diferença das intensidades. Glória, 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 glória ao Salvador. E aqui a gente finaliza o refrão. Esse trecho será cantado 2 vezes no louvor. E a próxima parte, nós vamos ter texto diferente. Na segunda estrofe, nós também estaremos nas lindas mansões, louvando para sempre ao Senhor. E com grande alegria veremos Jesus. Que dia tão lindo será! Aqui você já fez o estudo rítmico, já compreendeu o texto, pode parar e fazer isso. Linha melódica, vamos cantar para nós percebermos como esse texto se relaciona com a nossa articulação, nossa respiração e a nossa também interpretação. Nós também estaremos. Respiramos, vamos lembrar da melodia. Vamos juntos? Nós também estaremos. Aquele trecho que a gente vai no médio, vem para o grave e volta no médio. Vamos mais uma vez? Respiramos. Nós também estaremos nas lindas mansões, louvando para sempre ao Senhor. E com grande alegria veremos Jesus. Que dia tão lindo será. Aqui eu posso cada vez ir trazendo mais intensidade, mais energia para a minha voz, porque o texto me permite isso. É um texto que fala de glorificação, um texto que fala do momento em que estaremos com Jesus na eternidade. Como esse dia será lindo, será maravilhoso, é a experiência que a igreja mais anseia, né? Nós estamos aqui, estamos nos cultos todos os dias, buscamos ao Senhor, lemos a palavra, ouvimos a voz do Senhor, mas o nosso maior objetivo é o que fala esse hino. Estarmos nas mansões celestiais, vermos o Senhor face a face, vivermos esse dia tão lindo que será estar com o Senhor na eternidade. Então aqui, quando nós chegamos no coro
e falamos todas as vezes essa palavra glória, já é o ápice da adoração do louvor. Então, esse estudo nesse hino Aleluia, muitas vozes de anjos, nos ajuda a entender o estudo, a análise, a execução de um repertório em outro contexto, num contexto mais de adoração. E a nossa voz precisa transmitir essa diferença. Não só a nossa voz, mas também nosso rosto, porque a interpretação do hino traz vida e traz uma mensagem com muito mais qualidade. Então, espero que você consiga entender nesse louvor e em outros repertórios que tenham essa mesma linha musical, textual, melódica e de sentido, de contexto também, como você consegue estudar o repertório e transmitir fisiologicamente, tecnicamente, musicalmente, mas principalmente naquilo que é espiritual, para que o louvor seja uma experiência de cada um de nós. Tudo bem? Ficamos por aqui com mais uma aula, mais uma análise de repertório do programa Pra Teu Louvor. Espero você na próxima aula para que consigamos continuar os nossos estudos juntos. A paz do Senhor Jesus. E você vai assistir agora, no final da aula, também o vídeo desse louvor, vai acompanhar cantando junto, executando tudo que nós estudamos. Tudo bem? Até logo, a paz do Senhor Jesus. Muitas vozes de